Ouça uma palavra de fé com o pastor Romney Cruz. Seja abençoado. Deus vai falar ao seu coração. Quero chamar aqui o pastor Ronei. Ele vai nos trazer a palavra da noite. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Amém? Deus é fiel e até aqui Ele tem nos ajudado. Quero que você feche seus olhos um pouquinho. Tantas palavras de bênção, de motivação, de emoções. E que você possa agora dizer para o Senhor que o seu coração, até você que é convidado, que não está se formando, possa dizer ao Senhor que o seu coração está disponível para Ele. Vai falando isso para o Senhor. Oh, Espírito Santo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, queridos. É assim que a nossa vida funciona, dando glória a Deus por tudo que somos e tudo que fazemos. A batalha da vida espiritual, ela passa por várias fases. Nós aceitamos o Senhor Jesus, começamos a nossa história com o Senhor Jesus, com uma dependência gigantesca. A gente entende, quando a gente se converte, a gente entende que Deus é dono de tudo, Deus faz tudo e a Ele toda a glória. Mas rapidamente a gente começa a se acostumar com as verdades de Deus na nossa vida. E aí nós entendemos algo. Deus, Ele flui em nós e através de nós, de acordo com a nossa disposição para Ele. E aí nós descobrimos que para que Deus possa fluir através de nós, nós precisamos exercitar alguma coisa na nossa existência. E é aí que a academia de discípulos entra. Porque a academia de discípulos é um exercício intelectual, não é verdade? Nós estamos aqui estudando, a gente tenta incentivar vocês a lerem, a descobrirem, a aprenderem. E no passo a passo da academia, vocês vão descobrindo muitas coisas que vocês não sabiam, não é verdade? E vocês vão entendendo que nós somos portais. E que se nós nos dedicarmos, Deus, Ele vai nos usar para fazer coisas grandiosas através de nós. E isso é lindo, é maravilhoso. Mas existe um grande perigo. E qual é o perigo? O perigo do intelectualismo. Sempre que exercitamos o nosso intelectual, algo perigoso vai começar a se mover dentro de nós. E isso se chama vanglória, soberba, vontade de fazer com o poder que nós temos. E isso gera um paradoxo, um conflito existencial. Porque nós podemos sim, a nossa mente pode muitas coisas. Com o conhecimento nós alcançamos muitas coisas. Mas nós temos que sempre depender do Senhor e dar a Ele toda a glória.
Devolver ao pé do Senhor Jesus toda a sabedoria e o intelecto que temos. E esse paradoxo gera extremos. Extremos de pessoas que são preguiçosas intelectualmente, não gostam de ler e colocam nas costas de Deus a responsabilidade de fazer o que eles têm que fazer. Tipo, eu detesto homilética porque eu vou pregar fluindo no Espírito Santo. Isso, na verdade, é conversa para boi dormir. Por quê? Eu tenho que fazer a minha parte. Amém, alunos? Deus vai me usar? Sim, vai me usar, mas eu tenho que fazer a minha parte. E aí o paradoxo está estabelecido. Eu não posso estar nem no extremo de colocar todas as responsabilidades nos ombros de Deus, e nem no extremo de colocar todas as responsabilidades nos meus ombros. Eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo. Eu quero dizer para vocês que agora, se formando na academia de discípulos, vocês estão numa zona de perigo, porque agora vocês sabem a verdade. Se vocês tiverem preguiça, Deus não vai abonar a preguiça de vocês. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Se vocês se empoderarem do poder de Deus, para fazer o que Deus e só Deus pode fazer, e quiserem fazer com o poder que vocês têm, vocês também estarão errando. Sabe como nós podemos liderar com saúde? Dependendo de Deus e fazendo o máximo que nós podemos para Deus. Amém? Eu estava lendo esses dias e me deparei com 4 frases do Einstein muito interessantes. O Einstein, aquele nosso amigo do cabelo atrapalhado, que viveu em outra época, o cientista, e ele disse 4 coisas interessantes. Deveríamos tomar cuidado para não fazer do intelecto o nosso Deus. O intelecto, naturalmente, tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. No campo daqueles que procuram a verdade, não existe nenhuma autoridade humana. Todo aquele que se fizer magistrado na lei da vida, encontrará imediatamente risadas de Deus. Quando abro a porta para uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro há muito tempo. Deus é a lei e o legislador do universo. Eu vejo nessas frases a essência de um homem que fez tudo o que podia, mas encontrou o seu limite sabendo que Deus tem toda a glória. E essa é a postura que eu entendo de um líder de valor. De alguém que estuda, se esforça, mas que sabe que a sabedoria suprema está na glória de Deus. Que sai dos extremos perigosos e acha um ponto de equilíbrio. E eu vejo essa postura na vida de um dos grandes profetas de Deus da Bíblia, que é o profeta Eliseu. E na história do profeta Eliseu, tem um episódio que, às vezes lendo, e como nós conversamos nas aulas da academia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos construir quadros imaginários, amém? Vocês lembram disso? Nós podemos ver a cena, nós podemos sentir a fragrância, nós podemos ver a textura, tocar na textura com nossa mente. Esse é um poder que Deus nos deu. E quando eu mergulho na história de Eliseu, quando ele chega na casa da viúva de Naim, aquela mulher que não tinha filho, eu imagino um filme de Hollywood, que começa com uma mulher debruçada em cima de um corpo de um menino morto, com muita raiva do homem que deu a ela aquele filho. Porque Eliseu chegou na casa da viúva de Naim, e ela construiu um quarto para ele, como nós conhecemos a história, e ele, muito grato, disse para ela: o que você quer? Ela disse: eu não quero nada, eu já tenho tudo. E Eliseu disse para ela: não te falta nada? Ela: não. E Eliseu vira para ela e diz: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela disse para o profeta: não brinca comigo, profeta. Não quero um filho, sou velha. Ele: mas você tem certeza que não quer? Aí aquela mulher assume: eu tenho sonho de ter um filho. Ele diz: então você vai ter. E aquela mulher se engravidou, e daí 1 ano o neném estava lá na casa dela. Passaram-se 10 anos desse episódio. O menino sente uma dor de cabeça no campo, o pai manda voltar para casa, e o menino morre. Interessante que
morte é um detalhe da existência humana que nós, meros mortais, só podemos nos render a ele. Morreu, acabou, só Deus. E todo ministério verdadeiro começa a partir da morte. Mas para que exista morte, primeiro tem que ter existido vida. Amém? Quando Deus dá o filho àquela mulher, Deus não está brincando com os sentimentos dela. Deus está seguindo um projeto didático de ensinamento espiritual. De que nós podemos fazer alguma coisa, mas só Ele pode fazer todas as coisas. E aí o profeta chega naquela casa. Quando ele chega naquela casa, ele diz para a mulher: está tudo bem? Ela diz: está tudo bem. Vamos lá no seu quarto. Quando ela sobe no quarto com o profeta, ela abre a porta, tem um defunto em cima da cama do profeta. Eu imagino Eliseu tomando um susto. Às vezes, tudo que nós podemos fazer não passa de morte. Toda a nossa leitura, todo o nosso estudo, toda a nossa dedicação, toda a nossa exegese, toda a nossa hermenêutica, toda a nossa homilética, uau! Não muda nada. Isso não significa que não devamos fazer com a melhor excelência. Eliseu diz para a mulher: deixa eu ficar aqui com esse menino. E Eliseu fecha a porta e começa a orar. Eu imagino essa oração: Deus, se o Senhor não ressuscitar esse menino, não sai ninguém desse quarto, porque você vai ter que me matar. Ou sai os dois, ou não sai ninguém. E eu imagino Eliseu orando. Viaja comigo. Será que Deus respondeu essa oração fácil, pastor Alessandro? Será, presbítero Wesley? O que Eliseu faz, gente? Eliseu vai para o radicalismo. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança começou a esquentar. Eu estou lendo 2 Reis, capítulo 4, versículo 35. Depois ele retornou e andou de um lado para outro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele. E a criança respirou 7 vezes e abriu os olhos. Você pode aplaudir o Senhor? Há um poder dentro da nossa mente. E o maior poder dentro da nossa mente é ter convicção no Deus que nós servimos. Nós não devemos estudar para nos sentir intelectualmente maiores do que ninguém. E esse é um perigo que você corre, aluno. A partir de agora, eu já te falei na aula, você vai começar a ser crítico dos pregadores que você vê. Cuidado para você não virar um enjoado, um chato, um insuportável. Cuidado, você vai ficar crítico. Tire por menos. Ame quem errar diante de você. Amém? Mas a nossa profundidade intelectual deve potencializar a nossa fé sobrenatural. Eliseu sabia que Deus ressuscita o morto. Eliseu sabia que o som da respiração dele era qual? Isso é the name of the God. Amém ou não amém? Vou falar igual paulista agora, Eduardo, Bárbara, escuta aí. Meu, dá licença. Se o nome de Deus está aqui dentro, o nome de Deus tem que funcionar. O menino estava morto na cama. O profeta meteu a boca na boca do defunto e falou o nome de Deus com a respiração dele. Você acredita que o som da sua respiração é o nome de Deus? Sim ou não? Então quando você respira, tem que gerar vida.
Eliseu radicalizou. Deus, o Senhor deu essa vida. 10 anos, não está na hora de tirar. Porque ele conhecia o Deus que ele pregava. Não só de ouvir falar. Esse é o perigo de ignorar o intelectual. Porque nós conhecemos o Deus que os outros pregam para nós. Não estou falando que a pregação dos outros é errada. Estou falando que a profundidade de percepção do que eu escuto e do que eu entendo através do meu exercício intelectual é totalmente diferente. Quando eu significo o conceito, ele passa a ser meu conceito. Quando eu escuto o conceito, ele passa a ser o conceito do outro que eu reproduzo. Por isso eu preciso fazer a fusão. Um acadêmico intelectual potencializado e um espiritual sobrenatural efetivo. O corpo do menino começou a esquentar. Eliseu saiu de cima. Falou: Deus, corpo quente não está bom. O corpo dele está quente por causa da alta temperatura do meu corpo, 36 graus Fahrenheit. Esse menino precisa abrir os olhos. Ele subiu em cima do menino de novo e respirou de novo. E o menino abriu os olhos e ressuscitou. Eliseu antecipou para o Velho Testamento, para a baixa região da Palestina, o que Paulo falaria em 1 Coríntios 15, 54. E quando este corruptível corpo tivesse revestido da incorruptibilidade, e esse mortal tiver revestido-se da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi devorada pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Esse é o Deus que está plantado dentro de nós, queridos. Nós não podemos sair para pregar um Deus que nós não conhecemos. E nós não podemos pseudo-conhecer o Deus que nós servimos. Se os seus estudos, as suas leituras, as suas horas de aula da academia de discípulos não te levarem para o conhecimento de Deus, faz o curso de novo, você perdeu tempo. Nós estamos aqui ano que vem para te receber. Mas se te levou para Deus, põe o pé na estrada e leva esse Deus que está dentro de você para os desesperados que estão aí fora nas ruas. Se você recebe essa palavra, levante-se e dê um aplauso, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Diga um aleluia bem forte. Aleluia. Você me...